Olá, tudo bem? Eu sou Sam Castro, sou escritor e jornalista, com mais de um livro publicado, premiado e com mais de 15 anos de experiência e, sobretudo, no foco de escrita biográfica, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de como escrever uma biografia, ok? Então, para os amantes da não ficção, anotem aí, peguem o papel e a caneta e as 4 dicas básicas para você escrever uma biografia. Vamos lá. A primeira é a escolha do personagem. Olha, pessoal, a escolha do personagem é primordial. Se for pode ser qualquer pessoa, o seu avô, pode ser uma celebridade, mas ele tem que ter uma história interessante para contar e você tem que se interessar por essa história. Você vai ter que se apaixonar por a história dele. Caso contrário, você não vai sentir aquele ânimo de escrever. É quase um casamento. Visto que eu já vi várias entrevistas com grandes biógrafos do país, como Rui Castro, Lira Neto, e eles compartilham essa opinião. Você tem que ter tesão pela história, senão ela vai morrer no meio do caminho. E como é que isso acontece? Acontece que ele tem que ter uma história interessante para contar, né? Ele tem que ter uma vida, ou pelo menos uma parte da vida dele, que tenha tido algum destaque, ou ele tenha deixado alguma contribuição para dar, algum legado. Feito isso, você parte para o segundo passo, que é a pesquisa, né? Você tem que pesquisar tudo sobre esse personagem, fotos, jornais se ele tiver, entrevistas com entes queridos e amigos. E a internet, né? A internet a gente tem, hoje em dia, o acesso fácil, né? O Google, sobretudo. Mas esses são os caminhos básicos e você organiza praticamente tudo sobre esse personagem, mas com foco, lembre-se disso. Primeiro você tem que saber qual foi o destaque do seu personagem. E qual seria o destaque? Alguém perguntaria. Digamos, só você pode descobrir isso, né? Isso já parte logo da escolha do personagem, porque quando você escolhe, ele foi algum destaque em alguma coisa, no mínimo. Digamos que ele tenha sido um músico. Obviamente que você vai garimpar tudo que ele fez sobre esse campo, não é verdade? Então, e mesmo assim, garimpando o que ele fez por esse campo, ele tem que ter os destaques, né? Porque não dá para colocar tudo, porque nenhuma vida cabe inteirinha dentro de um livro, só para começo de conversa. Então você vai ter que filtrar a parte dele, da música. Digamos que ele tenha sido, além de músico, ele tenha sido um funcionário público. Evidentemente que a vida dele como funcionário público pouco interessa para o foco da sua narrativa. Concorda comigo? Então você vai apenas citar que ele foi funcionário público. Isso estou dando um exemplo geral, mas com destaque ao que ele realmente se destacou, que foi como músico, prêmios, elogio da crítica, também a desconstrução da crítica é bom, né, falar, porque senão vai se transformar numa agiografia, né, que é a exaltação, né, o heroísmo. É bom você falar um pouco, né, e até porque isso conecta com a gente, o leitor, né, o lado da vitória e o fracasso. Organizado isso, vem a terceira etapa. Você vai ter que filtrar, usar a teoria do Pareto, que é colocar o que é mais importante e guardar de preferência na nuvem, né? no Google. Hoje a gente tem o Google Foto, tem vários recursos, né? Pode ser também em HD externo, eu recomendo na nuvem. E organizar todo esse material para ele ficar fácil na hora de você escrever. Porque quando você organiza, você descansa. A verdade é essa. Não observem isso, pessoal. Foi um lugar um pouco barulhento, mas vamos continuar. Aí entra a última e quarta etapa. Qual seria? Escrever. Essa tem que ser com tudo. Você tem que
reservar um horário, seja de manhã, de tarde ou à noite, seja qual for. Tem que ser o horário que você tem intimidade. Só você pode saber responder essa pergunta.